cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amigo, que é as primícias da Acaia em Cristo. Então aqui, ó, a igreja que está em sua casa. Eles se reuniam lá em Roma, na casa de Priscila e Áquila. Entendeu? Então a igreja se reunia na casa deles. E não é um caso isolado. Por exemplo, na carta Epístola de Paulo a Filemon, que é uma carta de um capítulo só, no verso de número 2, diz assim, vamos ler o 1 e o 2, né, para dar contexto. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Verso 2, e a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então não era uma questão assim de um lugar só, né? Era uma questão que eles se reuniam em casas. Então a igreja nos lares, nas casas, era a forma de que eles se reuniam naquele tempo. Eles se reuniam nas casas. Não havia uma ordenança de uma construção de um templo, porque remete à questão lá de Jerusalém. Aquele era o templo consagrado. Agora não há um lugar específico para a reunião da igreja. A igreja não tem uma determinação que ela tem que se reunir em um lugar, né? É a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Nem em Jerusalém, nem em Samaria. Não há uma terra santa, um lugar santo, um lugar consagrado ou um lugar que se deva consagrar para se reunir. Então, a igreja fora de Jerusalém, ela não se reunia em nenhum templo, ela se reunia nas casas. E não foi ordenada a eles que eles precisavam construir um templo para se reunir. Ou alugar um lugar e consagrá-lo. Então, a prática no início era se reunir nas casas. O que era muito positivo, porque a igreja, não é que a igreja era pequena assim, a igreja crescia. Ela formava ali uma congregação em uma casa, de repente já passava para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, tipo assim, não é que era uma casa na cidade inteira. Eram várias casas que, tanto que Paulo fala quando ele se reúne com os presbíteros, que eram aquelas pessoas que eram levantadas para orientar a igreja, para pastorear a igreja, era chamado de presbítero, né? Que eram os pastores. Eles, lá em Éfeso, quando ele vai dar aquelas últimas instruções, lá em Atos, se não me engano, 20, ele chama os presbíteros para conversar de Éfeso. Então são vários presbíteros, porque eram várias casas. E eles não tinham por obrigação ter um lugar, um prédio. E isso fazia com que, qual o lado positivo? É que havia muita edificação, havia muita comunhão, como era em casas. Vamos, sei lá, reunia-se 15, 20, vamos supor uma casa enorme, maior, 30 pessoas. Mas, tipo assim, havia aquela comunhão, havia aquela edificação, havia o uso dos dons espirituais, havia o compartilhar das experiências, havia o ouvir de cada irmão, havia o uso dos dons de cada irmão. Então, a igreja orgânica, ela crescia e se desenvolvia nesse aspecto
de que cada parte da igreja, de cada parte da igreja, cada casa daquela cidade, né, daquela igreja local, né, aquela igreja local, que era unida, que eram várias casas, mas eram unidas, eram mesmo, né, faziam parte da mesma igreja, que a igreja que se reúne na casa da pessoa. Ou seja, as pessoas, não é que uma pessoa só é igreja. A igreja é comunhão, a igreja é edificação, a igreja é onde 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A igreja é o unir das pessoas, o corpo de Cristo não é feito com um só membro. Mas a igreja, ela se reunia, não é a ideia de, eu sou igreja dentro da minha casa e não preciso congregar. Precisa congregar, precisa de ter essa comunhão, precisa, porque é ali que vai se desenvolver os dons. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 12, para a edificação da igreja, o objetivo da reunião da igreja, do chamado culto que a gente fala, mas da reunião, da congregação da igreja, que nós não podemos deixar de congregar, como diz Hebreus 25, é a edificação da igreja. E como se estabelece essa edificação, essa construção espiritual da igreja? No congregar, no estar junto e cada um expressar aquilo que Deus deu. Você trabalha para o Senhor dessa forma, pregando, ensinando, doutrinando, admoestando, exortando e sendo admoestado ou exortado. Essa era a ação da igreja. E a igreja funcionava em partículas pequenas dentro das casas. Então, com certeza, havia um momento ali de se unir todo mundo. Por exemplo, quando Paulo visitava uma cidade, com certeza podia se unir em algum lugar para que todos ali ouvissem o que Paulo tinha para dizer, ou outra pessoa, mas que no diário da igreja funcionava dessa forma. As casas, né? A igreja nas casas, a igreja nos lares. Podia se alugar um lugar também. A gente vê no Novo Testamento algumas passagens que dá a entender que eles não estavam em uma casa, eles estavam em um lugar, possivelmente alugado, um lugar. Mas a ideia deles de trabalho, de igreja, não era que eles construíam ou alugavam um lugar e eles chamavam esse lugar de templo e consagravam esse lugar e trabalhava para esse lugar. O trabalho deles era para a edificação da igreja, era um trabalho de comunhão, é um trabalho de edificação, é um trabalho onde todos eram, né, participavam na edificação da igreja, e não como hoje, que muitas das vezes as pessoas vão para um lugar pequeno, grande, onde eles vão assistir um culto, vão embora, assistem um culto e vão embora, e muitas das vezes não trabalham na edificação da igreja, não integram essa comunhão no partir do pão, que era o início da igreja, o partir do pão, essa comunhão de casa em casa. Paulo fala para os presbíteros de Éfeso que ele não deixou de pregar de casa em casa. Aí muita gente acha que ele estava fazendo evangelização. Não estou dizendo que ele não fazia, mas que quando ele fala de casa em casa, era como falar de igreja em igreja. Eu não deixei de ir de igreja em igreja. Com certeza ele visitava cada igreja da cidade de Éfeso, da cidade de outras cidades que a igreja havia estabelecido. Quando era possível, ele visitava essas igrejas, essas casas, essas igrejas, dizendo não o lugar, que poderia ser qualquer lugar, e o lugar não é a igreja, o lugar não é o templo são as pessoas, e a igreja é
a reunião dessas pessoas. É o povo de Deus. É quando o povo de Deus se reúne, a igreja se reunia em uma casa. Na minha tradução está a igreja, nos textos que eu li, a igreja que está em sua casa. Mas outra tradução diz a igreja que se reúne em sua casa. A igreja são as pessoas, o ajuntamento das pessoas, a assembleia das pessoas e não o lugar específico, né? Não o lugar. Então, nós temos que atentar para isso, para a questão que há um princípio, há um direcionamento, não uma ordenança de construção de templo, há um exemplo dado de como a igreja começa a se reunir. A construção do templo foi algo mais tardio, lá para o 3º século, que começou-se a construir ou alugar templos, né, a disponibilizar um lugar e chamá-lo de templo. Como eu disse, templo é o de Jerusalém. Essa ligar templo tem ligação com Jerusalém, com o templo construído lá. Templo, essa modo de falar não se une ao ensinamento da igreja do Novo Testamento. Não combina com o Novo Testamento. Os apóstolos, nem Jesus estabeleceu a construção de templo. O que não é proibido, e nem errado, e nem pecado, é você separar um lugar para a igreja se reunir. Não é pecado nem errado isso. Ter um lugar específico, não chamando esse lugar de templo, não chamando esse lugar de igreja, não consagrando esse lugar, mas simplesmente usando este lugar. Poderia ser uma praça, poderia ser as catacumbas, como era no tempo da perseguição, como debaixo de uma árvore. Qualquer lugar onde a igreja estiver reunida, esse é o lugar, né, para a adoração, para o louvor, mas entendendo que, segundo 1 Coríntios também, capítulo 14, a reunião da igreja é para a edificação da igreja. As outras coisas, né, são acessórios importantíssimos. Adoração, louvor, oração, tudo é muito importante. Mas o propósito ideal é a edificação da igreja. E a edificação estabelecida no Testamento é uma edificação onde há participação de todos os membros ali presentes. Ou seja, todos os membros têm que se esforçar para trabalhar na edificação, nessa construção espiritual. Ou seja, usando seus dons, seu testemunho, recebendo de Deus, né, algo para transmitir para a igreja, para ajudar na construção. É como se fosse construir realmente um templo. E todos ali estivessem ali prontos para ajudar. Então, cada um vai pegar um tijolo, cada um vai pegar uma massa, cada um vai pegar e fazer alguma coisa. Então, cada um tem que ajudar. Essa é a edificação ensinada no Novo Testamento. A edificação onde há participação. Essa reunião ou culto onde você chega num lugar, numa estrutura, né, uma instituição, onde você não vai fazer nada, vai estar lá só assistir como se fosse um cinema, como se fosse um teatro, ouvir somente, né, e sair, e às vezes nem ter comunhão com as pessoas ali, sabe? Porque o partir do pão era a comunhão, era o sentar junto, era o conversar, era o a edificação e a comunhão, né, caminham junto na reunião da igreja. Hoje, muitas das vezes você vai em as igrejas hoje, as comunidades religiosas, ela tem umas grandes estruturas, as médias e grandes estruturas, às vezes você vai lá, senta, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não fala nada, assiste o culto, acaba o culto, que ali você
só participa ouvindo e só como espectador, acabou a reunião, acabou o culto, você vai embora. E a edificação, que é uma coisa conjunta, admoestando uns aos outros, uns exortando uns aos outros, e por isso que a casa ela é dinâmica. O culto nas casas é dinâmico. Você está ali junto com as pessoas. Não tem um altar, porque altar também é coisa posterior. Altar não existe. Como não existe templo, não existe altar. Pode-se falar espiritualmente de pessoas que, como Paulo fala, de casa de Deus, de altar, mas está falando de espiritualmente. Pessoas que trabalham, lideram a obra, pode falar que são pessoas do altar, mas esse altar tem nada a ver com um palanque ou um púlpito, não tem nada a ver com isso. Então, na dinâmica das casas, a comunhão está ali, porque estamos em menor número. Então, aí você vai olho no olho, né? E também a edificação ela é feita com mais eficiência, porque você pode ouvir cada irmão que quiser trabalhar, que quiser ajudar na edificação, como é dito no Novo Testamento, para que todos, né, possam cooperar ali. Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem profecia, outro tem isso, outro tem aquilo. Isso é uma coisa dinâmica.